Oi, gente! O vídeo de hoje, muito especial. A gente está aqui no CT do Paris Saint-Germain para falar com um monstro. Ele que foi eleito o melhor zagueiro do mundo um montão de vezes, que é o capitão do PSG, Thiago Silva. Seja bem-vindo entrando no campo, Thiago. Sobre o início da sua carreira, ela não começou no Fluminense, mas é muito normal que as pessoas associem a sua imagem ao clube. Você é ídolo e torcedor tricolor, foi apelidado de monstro pela torcida, mas como é ser ídolo de um clube que te rejeitou na peneira? Então, é diferente, né? É diferente porque eu cheguei a ser aceito pelo Fluminense, cheguei a passar um ano treinando nas categorias de base e depois teve a mudança de categoria, fui mandado embora. Depois voltei para fazer teste numa outra função, que era lateral direito, e fiz apenas 3, 4 testes e me rejeitaram. Me mandaram embora, fiquei chateado, mas nada que fizesse com que mudasse o meu carinho por aquele clube. Tanto que eu voltei mais tarde e fui considerado aí monstro pela torcida, principalmente pelo Fernando Henrique, que era meu goleiro na época. E hoje sou ídolo dessa equipe, né? Mas isso mostra que todo jogador, quando ele é rejeitado por um clube, ele não pode abaixar a cabeça. Ele tem que persistir, tentar novamente, que se tiver que ser, o caminho dele vai estar bem trilhado. O Ivo, que foi seu técnico no Juventude, no Dinamo de Moscou e inclusive te ajudou na Rússia, né, quando você teve tuberculose, foi também quem pediu sua contratação no Fluminense. Qual a importância dele na sua carreira? Minha mãe costuma dizer que o Ivo é meu anjo da guarda, porque no momento assim mais difícil da minha vida, na minha carreira, ele esteve do meu lado, dando opiniões que foram muito importantes, juntamente com as pessoas que trabalhavam comigo, claro. Mas ele, por ter trabalhado comigo no Juventude, ter um carinho especial por mim, naquela situação ele se apresentou como um pai para mim, não como um treinador. Então minha mãe costuma dizer que ele foi meu anjo da guarda na Rússia, dizendo não à operação no meu pulmão, porque queriam fazer a cirurgia, ele disse não, juntamente com o meu empresário. Foi onde nós tomamos a decisão de sair do hospital e procurar terminar o tratamento em outro lugar. Então o Ivo faz parte da minha vida, com certeza vou levar ele e a família dele durante minha carreira até o final da minha vida, porque foi um cara que me ajudou bastante. E eu continuo falando com ele através de e-mail, ele está com o Filipão lá na Rússia, sempre mandando um olá para saber como é que as coisas estão. Então a nossa relação ainda vai durar ainda muito tempo. E ainda sobre essas pessoas que te marcaram, o Marcão, auxiliar técnico do Fluminense, foi demitido e você até se manifestou nas redes sociais, chateado com a postura do clube. Qual é a sua relação com ele? Olha, minha relação com o Marcão é como se ele fosse meu irmão mais velho, assim, sabe? Em momentos difíceis ele tá ali para me dar conselho, todos os jogos ele tá olhando. Pô, Thiago, acho que dá para ser assim da próxima vez. Acho que você errou aqui, dá para acertar da próxima vez fazendo isso ou aquilo. E me dá conselhos que outra pessoa de fora, assim, não me daria, sabe? E é um cara que eu tenho um carinho muito, muito grande e respeito a história que ele teve dentro do Fluminense também, fez uma história brilhante. Eu acho que foi por esse simples fato que eu me manifestei na rede social apoiando ele, porque eu não achei uma demissão correta por parte do Fluminense. Porque eu acho que você tem todo o direito de não gostar do trabalho do profissional e você tem o direito de mandá-lo embora. Mas eu acho que você, antes disso, tem que comunicá-lo, não chegar na apresentação dia 9 de janeiro, dia da apresentação, você não faz parte do elenco para esse ano. E como o profissional vai procurar outro trabalho, sendo que todos os clubes já estão em pré-temporada. Então eu acho que faltou um pouco de comunicação, de bom senso da parte das pessoas relacionadas a esse aspecto no Fluminense, para que pudesse tomar uma decisão, não só pelo Marcão, mas pelos outros profissionais também que ali estavam. E você acha que às vezes as pessoas que estão nos bastidores não recebem o crédito que elas deveriam? Quase sempre não. Esse é o grande ponto que a gente costuma dizer aqui, porque é importante essas pessoas que não aparecem aqui na frente das câmeras e tal. De repente é muito mais importante você ter uma relação bem carinhosa com as pessoas que trabalham. Por exemplo, aqui no Paris Saint-Germain tem dois senhores
que trabalham na rouparia, praticamente eles trabalham de graça, só por amor ao clube, sabe? E isso não tem dinheiro que pague a emoção desses dois. Tá sempre ali, você ganha, você perde, você empata, ele te trata da mesma maneira, sabe? Então isso te faz sentir importante. Eu acho que muitas das vezes a gente só olha quem está na frente da câmera e esquece dos bastidores, que é uma situação muito importante para dar o sustento para o jogador. Se você sempre chamou responsabilidade, sempre foi responsável por unir o grupo, o cara que segurava a bronca quando era necessário. E o que aconteceu naquele jogo da seleção contra o Chile? Na verdade, foi uma situação um pouco diferente, né? No Fluminense, como você falou, chamava a responsabilidade, mesmo sendo tão jovem, porque eu sou dessa maneira, se tiver que chamar, eu chamo, se eu tiver que assumir a responsabilidade ali, eu assumo. Na situação do Chile, que o jogo foi para os pênaltis, eu só não me senti hábito a bater o pênalti, porque não é a minha maior qualidade e de repente eu poderia estar jogando tudo a perder por uma cobrança que na minha cabeça já não estava confiante. Então o Filipão perguntou para mim, você bate? Eu falei, não bato. Isso não é questão de fraqueza, não é questão de não ter personalidade, é questão de ser homem para assumir as suas responsabilidades. E foi por isso que eu disse para o Filipão que não bateria. Tanto que nós classificamos com todos os batedores marcando. De repente, se eu tivesse no meio, poderia ter jogado tudo a perder. Você acha que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de distinguir um pouco isso, de desequilíbrio emocional? Porque saiu muita coisa sobre isso, né? Que você, até depressão. E, às vezes, pelo amor mesmo, pela camisa da seleção brasileira, que hoje em dia muita gente fala que não acontece, mas às vezes isso é um exemplo disso, né? Da sua emoção ali na hora também. Acho que envolve muita coisa. Naquela situação envolve muita coisa. Eu pensei comigo que eu não estava pronto naquele momento para bater o pênalti, tanto que, se eu não me engano, os últimos 4, 5 pênaltis no Paris Saint-Germain, eu só tinha feito o primeiro, os outros 4 eu tinha errado. Então como é que você vai estar pronto para bater um pênalti numa Copa do Mundo? É claro que o cara olha, ganha tantos milhões, não está pronto para bater um pênalti, está se negando. Mas isso é questão de responsabilidade também, de amor à camisa, de falar, acho que o meu companheiro bate melhor do que eu, de reconhecer a sua falha. E tem gente que às vezes pensa em si próprio, fala, não, eu vou resolver. E chega lá e não consegue resolver porque tem o ego mais alto do que outra coisa, sabe? E eu não sou assim. Primeiro eu penso no grupo, depois eu penso em mim. Consequentemente, se o grupo for bem, eu vou estar bem. Tanto que não bati, o pessoal que bateu fez, e nós saímos classificados. E você estava suspenso e por isso não jogou no 7-1. Mas como capitão da seleção, como esse jogo te afetou? Você chegou a se sentir culpado ou a pensar, e se eu estivesse jogando? Pensei, se eu estivesse jogando, de repente poderia ser 8. Ninguém sabe. Muitas pessoas falam, não, porque o Thiago não jogou, porque o Neymar não jogou. De repente poderia ser diferente? Sim, de repente para mais ou para menos. Já que foi inevitável aquele resultado no final, sabe? Mas eu me senti não culpado de ter erros assim dentro do jogo, porque eu não joguei, mas tipo de uma preparação talvez, de não ter preparado o grupo de uma maneira melhor, de dizer, os caras são bons, a gente ficar atento, não é porque a gente está jogando em casa que vamos ganhar de qualquer jeito. De repente, nessa situação de preparação, sim. Mas eu me senti derrotado como eles dentro de campo. Acredito que muito pior por não poder ajudar, sabe? Você tá de fora e fala, caraca, o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Não pode fazer nada. Só olhar e esperar acabar o primeiro tempo para tentar falar alguma coisa. Tanto que eu falei no intervalo, mas o resultado praticamente já estava definido com o final do primeiro tempo, 5-0. Falar em jogadores grandes aqui na França, você chegou aqui no PSG junto com o Ibra. Como foi jogar tanto tempo com um jogador da grandeza dele? Como é a amizade de vocês? A gente se fala ainda, né? Mesmo ele lá em Manchester, a gente
mantém contato. Esses dias até mandei uma foto dele para ele, do meu filho mais novo, que estava com a camisa dele, Ibrahimovic, em casa. Eu falei, pô, não basta você ir embora, você ainda tem que estar sendo lembrado aqui em casa pelos meus filhos, né? Isso mostra o carinho que eu e minha família tem por ele. Foi muito bom se não me engano, 3 anos que nós jogamos, 4 anos quase. Foi muito legal. O Ibra, ele tem uma personalidade muito forte. Muito forte. Você fala que é isso, ele fala, não, não é isso. E aí ele persiste naquilo porque ele tem segurança naquilo que ele está falando, sabe? E isso é um ponto positivo dele. Eu sempre, nas minhas entrevistas que perguntam no Ibra, eu falo que esse é o ponto positivo dele. As pessoas falam, não, ele é marrento, ele é isso, ele é aquilo. Mas a personalidade dele permite a ele que ele tenha coragem de falar na sua frente o que ele acha. Não é que ele, vou falar para o outro ali e falar mal dessa. Não, não. Ele chega para você e fala, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Ele não fala pelas costas. Então eu acho que esse é o ponto positivo dele. E a gente quer saber isso da personalidade dele. Ele é marrento ou ele é brincalhão, dá uma zoada? Ele é marrento com quem ele não conhece, assim, não tem intimidade para brincar. Mas tipo, no nosso vestiário, no dia a dia de treinamentos, ele é um cara super brincalhão. E ele é um cara do karatê, né? Ele é a faixa, se não me engano, faixa preta. E vira e mexe ele dá um chute, principalmente no Sirigu que tava aqui, que perturbava muito ele. Virava e mexia, ele dava um chute na cabeça, porque o pé dele vai muito alto, enfim. E ele tem uma elasticidade muito grande e tem esse tipo de brincadeira, né? Tanto que na final, se eu não me engano, quando nós ganhamos o Scudetto com o Milan, se eu não me engano, ele deu um chute na cabeça do Cassano, que estava fazendo uma entrevista para a Sky 24. E tipo, falando normal, chega o Ibra de trás e dá uma pesada na cabeça. E esse é o estilo dele, brincalhão, mas para quem não conhece, realmente vai achar que ele é marrento. E como é jogar ao lado do Di Maria aqui no PSG? Que você joga com ele aqui e joga contra, né, no maior clássico de seleções. Vocês se falam quando tem jogo Brasil e Argentina? Vocês se zoam quando perdem? Como é que é isso? Não, a relação com ele, não só com ele, mas com os argentinos que jogam aqui, é muito boa. Apesar da rivalidade que a gente tem entre Brasil e Argentina, a gente tem uma relação muito legal. Mas no jogo Brasil e Argentina no Mineirão, a gente só foi se falar depois do jogo. Porque eu fui pro doping e ele também foi, senão a gente não tinha se falado. Não por não gostar um do outro, mas, sei lá, por respeitar um pouco o lado dele de ter perdido o jogo. De repente, se o Brasil tivesse perdido, ele teria feito o mesmo. Mas no doping a gente teve uma conversa. Procurei não falar muito, né? Porque depois de jogo, assim, a cabeça tá 1000 por hora, você quer explodir, é melhor você segurar a boca fechada para não engolir mosca, né, que a gente costuma dizer. E a amizade com os brasileiros aqui do PSG? Vocês costumam se reunir para um churrasco, um pagode, matar a saudade do Brasil? A gente faz, sempre que possível a gente faz. A gente tem até um grupo agora, né, juntamente com um novo italiano, que é o Mota, que a gente fala que ele não é brasileiro. Mas a gente colocou ele no grupo também, só dos brasileiros, e a brincadeira come. O Max, que é um cara mais velho, mais vivido, ele acorda às 8 da manhã, começa a mandar mensagem no grupo. Falei, Max, deixa eu dormir, sou mais novo um pouquinho, tem que dormir um pouco, cara. Hoje ele mandou mensagem, era 8h50 da manhã, eu tava dormindo. Então o nosso clima é muito legal, muito favorável. Também em função de estar jogando bem, das vitórias tá acontecendo, isso faz com que o ambiente seja alegre. Quando perde fica um pouco mais difícil, você fica um pouco mais triste, de repente você não brinca tanto, mas a gente, os brasileiros, tá sempre em brincadeira. E por falar em saudade, você que já passou por tantos clubes, tantos países, qual foi o lugar que você mais gostou de morar? Olha, eu passei em Portugal, né? Passei no Porto, fiquei 6 meses, depois 1 ano na Rússia, mas 1 ano assim que eu quase não conheci nada, fiquei 6 meses no hospital. Milão e França, Paris, né? Eu acho que Milão me conquistou, assim, sabe? Tenho um carinho enorme por Milão. Me senti muito bem desde o primeiro momento que eu cheguei. Aqui na França foi um pouquinho mais difícil, no começo a adaptação, a língua, um pouco mais complicado, mas depois do primeiro ano passou a ser a minha segunda casa, porque
a torcida me acolheu de uma maneira que eu não esperava. Eu não sabia que eu era tão conhecido assim na Europa, tanto que quando eu viajo com a minha esposa, a gente foi para Miami, foi para outros lugares, e ela falou, pô, filha, me chama de filho, pô, filho, que orgulho que eu tenho, que a gente tem de você, porque onde a gente vai as pessoas te reconhecem, sabe? Tão longe do nosso país e as pessoas te reconhecem. Então isso ganha a gente. E quando eu cheguei aqui na França, eles me ganharam por esse lado humano deles, sabe? Primeiro ano difícil para mim particularmente, de convívio, de adaptação, mas por parte do torcedor, para mim foi maravilhoso. Desde o primeiro momento que eu entrei com as 2 crianças na apresentação no Parque do Príncipe, para mim foi emocionante. E você aprendeu a falar a língua de todos os países que você passou? Porque eu imagino que seja muito Só o difícil português. aprender russo, né? Não, russo não aprendi a falar nada, porque eu fiquei 6 meses no hospital, né? Nem oportunidade de estudar, de tentar aprender um pouquinho eu não tive. Mas para passar no McDonald's a gente sempre arrumava um jeito de se comunicar e de pedir aquilo que a gente queria comer. Mas na França eu falo um pouquinho de francês, a Itália, o italiano falo bem, e o português também falo bem. Bom, para terminar, a gente postou no Instagram pedindo para as pessoas comentarem o que elas gostariam de te perguntar. E a gente separou algumas das mais interessantes. Ian Fontoura quer saber, qual o jogador mais difícil que você já marcou na sua carreira? Ian, o jogador mais difícil que eu marquei foi o Messi, né? Qualidade, ele tem uma velocidade, um raciocínio muito forte, muito rápido ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele carrega a bola, ele já sabe que você vai dar o bote, que ele pode te driblar. Enfim, você tem que deixar que ele tome as ações ofensivas e você tentar minimizar ao máximo o espaço dele. É uma coisa quase que impossível, né? O Estevão Tomás perguntou: o Renato Gaúcho disse que não engole o vice da Libertadores de 2008. Quais são suas lembranças daquela final? Você ainda deseja incluir esse título no currículo? Nossa, essa aí... Esse aqui é tricolor. Eu sou Estevão, né? Estevão. Com certeza essa ficou marcada, assim. Eu vi a entrevista do Renato, que ele falou. Realmente pra gente foi muito duro. Chegar em segundo, dentro de casa, Maracanã lotado. Você sair perdendo de 1-0, reverter 3-1, levar para os pênaltis. E os seus melhores cobradores de pênaltis não foram felizes naquela noite, que foi Washington, Conca e Thiago Neves, que tinha feito inclusive 3 gols no jogo, inclusive um de falta, que é mais difícil. Mas com certeza eu gostaria de incluir no meu currículo, sim. Ainda temos aí alguns anos de carreira pela frente, quem sabe com a oportunidade, a possibilidade de encerrar lá no Fluminense, com essa possibilidade de jogar uma nova Libertadores. Gente, é isso. A gente queria muito te agradecer, Thiago, por receber a gente aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado você. E a Bárbara, né? Claro, a Bárbara é responsável por esse encontro aqui hoje. A gente deseja que você tenha muitos anos de carreira pela frente, muitos anos de seleção, muitos títulos. E você é merecedor de tudo que você viveu e está vivendo até hoje. Ídolo do futebol brasileiro, um dos melhores zagueiros do mundo. Então é um prazer pra gente, um prazer muito grande. O prazer foi meu receber vocês aqui em Paris. Qualquer coisa, vocês já sabem um caminho, é só ligar que a gente vai estar aí. Obrigada. E é isso aí, gente. Vocês já sabem como é que funciona. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E conta pra gente nos comentários o que você achou. Até a próxima!